Bom, pessoal, então essa é a primeira parte da aula 15 da disciplina de Segurança e Sistemas de Computação. Então, nessa primeira parte, nós vamos falar sobre o controle de acesso mandatório. Então, o controle de acesso mandatório, o Mandatory Access Control, mais conhecido como MAC, é um meio de restringir o acesso a objetos baseado na sensibilidade da informação desses objetos e nas autorizações de acesso que estão relacionadas com essa sensibilidade. Então, nesse tipo de controle de acesso, as autorizações elas vão ser baseadas em pré-requisitos atingidos. E aí, a partir do processamento desses pré-requisitos, vão ser construídas, então, aquisições de acesso individuais. Uma outra questão importante do MAC é que existe a capacidade de negar aos usuários o controle total do acesso sobre os recursos que eles mesmos criam. Então agora, basicamente, em outras palavras, nós estamos dizendo que o direito de owner ou de dono não permite, pode, né, pelo menos, não permitir o controle total de acesso. Então agora existe sim uma verificação de compatibilidade de propriedade de segurança daqueles dados que estão sendo protegidos e as liberações que os sujeitos possuem em relação a esses dados. Bom, então ele não pode ser, né, comparando com o DA, que foi visto na aula anterior, ele não pode ser superado pelo dono do objeto. Uma outra questão importante é que o MAC ele pode ser aplicado a objetos que não são tradicionalmente protegidos pelo DAC, por exemplo, dos sistemas Unix ou Windows. Né? Então, por exemplo, em relação a sockets e processos. Outra vantagem é que o MAC então, torna possível um controle no fluxo de dados. Então, é possível controlar qual é a propagação dos direitos que acontecem dentro do sistema. Bom, então, resumindo isso, o sistema vai ter uma definição, e esse é um novo termo, de uma política de acesso. E aí, a partir dessa política de acesso, os sujeitos, que vão ser os usuários do sistema, eles podem, por exemplo, não conceder alguns direitos. Né? Como os programas, né, os processos, eles rodam como sujeitos, eles também vão herdar essa característica, também não vão poder conceder direitos. Então, por exemplo, se nós estamos considerando um vírus, um trojan, alguma coisa assim que está rodando dentro de um sistema computacional, eles também não vão conseguir propagar esses direitos recebidos. Então agora há uma verificação que considera o sujeito, o objeto e um nível de acesso específico e a partir daí um processamento que vai gerar um aceito ou negado para aquele direito de acesso, para aquele acesso específico. Bom, historicamente esse tipo de sistema ele foi associado com um outro sistema que nós não vamos ver diretamente na disciplina, chamado Multilevel Security, ou MLS. Bom, então esses sistemas MLS, eles são sistemas que eu coloquei aqui, inclusive, comentários sobre isso, são sistemas associados basicamente com sistemas militares, assim, especialmente no início. Né? E, se vocês observarem nessa definição aqui do TCSEC para o MAC, ele vai chamar o MAC de um meio de restringir acesso baseado na sensibilidade. E notem que a sensibilidade está chamada aqui em relação ao rótulo. Esse rótulo está associado com esses níveis de segurança aqui que o MLS coloca. Então agora eu tenho uma verificação de rótulo que vai ser associada com o sujeito e a partir dessa verificação eu vou ter uma autorização formal para acessar a informação. Então a base aqui é de acesso, né, em relação à informação que está colocada. Bom, então eu comentei sobre as questões militares, então tem implementações aqui na parte inferior do slide que são basicamente militares, né, da Honeywell, da USAF, né, que é a Força Aérea Americana, da Boeing, todos com foco específico em aplicações militares. Bom, com o passar do tempo, o MAC foi se tornando mais mainstream, né, e começou a ir para sistemas assim mais, como é que eu posso dizer assim, sistemas mais de desktop, de aplicações não tão de nicho como aplicações militares. Então ele foi evoluindo para fora desses nichos e, consequentemente, ele também foi saindo dessa questão do MLS, dessa ligação tão forte com o MLS. Então, as implementações mais recentes, elas saíram dessa ideia e tentaram buscar outras alternativas. Nós vamos falar sobre isso mais para frente nessa aula. Né? Então, para que se tenha mais profundidade e, especialmente, flexibilidade do que MLS, e para o foco ser o que, de fato, em geral, os administradores eles têm que lidar na maior parte das aplicações, que são problemas muito mais relacionados com ataque de rede, com malware, do que de fato questões mais centradas em aplicações militares. Um problema que as ACLs elas mantêm é que elas, né, na utilização de sistemas, por exemplo, sistemas MAC, é que manter uma ACL é uma tarefa que consome bastante tempo. Né? Então, assim,
Se eu tenho lá um determinado conjunto de sistemas, né, eu tenho aquela verificação em relação ao sujeito, objeto e ação, quanto maior o número de sujeitos e o maior número de objetos, obviamente eu tenho um maior número e, consequentemente, isso vai levar que a relação entre os dois, né, aumente de forma exponencial. E isso faz com que a administração do sistema fique cada vez mais complicada. Então, o MAC, apesar de ampliar as características de segurança do sistema, ele não consegue lidar com a questão do aumento significativo de recursos, no sentido mais especificamente de recursos humanos, né, do administrador, para conseguir lidar então com esse aumento de necessidade, por exemplo, de horas, né, de um administrador, então que consiga lidar com a administração do sistema como um todo.